que nesta manhã o Senhor possa estar presente. Meu Deus, eu te peço, fique à vontade entre nós. Fala conosco, Pai. Meu Deus, queremos aprender mais de Ti. Queremos conhecer mais ao Senhor. E por isso, meu Pai, como eu falei, que quem manda aqui é o Senhor. Meu Deus, e por isso eu te peço, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. João, no Novo Testamento. No Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Acharam todos? Sim. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 16, versículo 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Amém? Capítulo 16, versículo 33. Amém? Acharam? Vamos ler de novo? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, gente? Quem é que falava isso? O próprio Jesus. Jesus estava ali dando as suas últimas palavras de despedida para os seus discípulos. E ele disse para que venham ter paz nele. Amém, gente? Que ele venceu o mundo. Mas ele disse, primeiro, que nós íamos passar por aflições, perseguições, lutas, dificuldade. E em momento nenhum, Jesus enganou as pessoas. Em momento nenhum, Jesus disse, olha, se você me aceitar, nunca mais você vai ter problema. Não. Ele mesmo diz, olha, o mundo passais por aflições, por lutas, por dificuldade, por sofrimento, por perseguição, por tristeza, decepção. Jesus mesmo disse que a gente ia passar por tudo isso. Por tudo isso. Mas ele disse, olha, tenha paz em mim. Tenha confiança em mim. Porque eu venci o mundo. Amém, gente? Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu as lutas por nossa causa. Amém, gente? Mas Jesus sempre falou para os seus discípulos, olha, por minha causa vão te perseguir, por minha causa vão falar mal de você, por minha causa vão falar que você é todo errado, por
minha causa vão mentir e te difamar. Por minha causa você vai sofrer. Jesus sempre alertou isso para os seus discípulos. Amém, gente? Sempre alertou. E realmente eles passaram. Os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo passaram por lutas, dificuldades. Os profetas que vieram antes de Cristo também passaram por perseguições, por muitas lutas. Amém, gente? Olha só o que diz aí no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 17. Olha só o que diz aqui, ó. Acharam todos? Mateus, capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não codeis como ou que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Amém, gente? Quer dizer, mais uma vez Jesus falando que a pessoa ia passar por tudo isso. Aqui ele citou exemplo que por causa dele será levado aos governadores, aos reis. Ah, mas para quê? Para honrar? Não. Para tentar encontrar erros, para aprender, para bater, açoitar, para poder até mesmo matar. Hoje em dia você não vê diferente. Tem país aí que não aceita o evangelho. Tem país aí que não aceita a pessoa andar com a Bíblia na mão. Amém, gente? Tem países que não aceitam. Uma vez, eu sendo pastor de uma igreja no interior do Rio, a igreja lá na qual eu estava crescendo e estava incomodando algumas pessoas importantes ali, religiosas, e chegaram para o prefeito daquela cidade e reclamaram da igreja, reclamaram do pastor, que no caso era eu. Aí veio um funcionário lá da prefeitura na igreja, falando que o prefeito estava querendo conversar comigo. Eu fui conversar com ele e ele disse: olha, tem gente incomodada, eu vou dar um conselho para o senhor, fecha aqui e abre no outro bairro. Não vou fechar, porque o nosso país é um país laico. Não pode ser protegido somente uma religião. Amém, gente? E isso acontece. A Bíblia diz que nós seremos levados ao governador para quê? Por causa do nome de Jesus. E naquele lugar o nome de Jesus estava sendo incomodado. Amém, gente? E permanecer ali, porque o Senhor estava ali. O Senhor era comigo, o Senhor era com aquela igreja. Então, lutas, dificuldades, perseguição, todo mundo vai enfrentar. Amém, gente? Eu estou chegando nos meus 35 anos de pastor, o que eu passei de luta, de perseguição, principalmente decepção, já passei muito. Amém, gente? Mas nem tudo isso me abalou. Por quê? Porque eu estava ali
ali com Jesus, continuo com Jesus, e o Senhor é comigo. E isso que eu passei, tudo isso que eu passei, é pouco do que vai vir mais para frente, mas vai passar muito mais. O próprio Jesus falou: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Talvez você é uma pessoa que está sendo perseguida, falam mal de você, reclamam de você, talvez inventam mentira a teu respeito, talvez quer tirar você do sério, quer tirar a tua bênção, provocando você para você se irar, ficar com raiva. Tudo isso por causa de quê? Do nome de Jesus. Amém, gente? A pessoa que vive o nome de Jesus incomoda muita gente. Sabia disso? A pessoa que tem comunhão com Deus, que vive para o altar de Deus, que vive buscando ao Senhor, procurando agradar ao Senhor, incomoda muita gente. Assim, os discípulos de Cristo também foi muito incomodado. Os apóstolos, os profetas foram muito incomodados. Olha que a Bíblia diz aí, Mateus mesmo, você está em Mateus, né? Agora vá para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. É só você voltar uns capítulos aí. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, gente? Quer dizer, quando a palavra de Deus diz bem-aventurado, quer dizer feliz e abençoado. Feliz e abençoado o homem quando ele é perseguido por causa do nome de Jesus. E aqui Jesus deu, no finalzinho, deu um exemplo aqui: regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, gente? Eu vou dar alguns exemplos. Esses exemplos você não encontra na Bíblia. Foi através de estudos de anos que conseguiu informação de como alguns profetas morreram, alguns apóstolos, alguns discípulos de Cristo. Amém, gente? Eu vou dar um exemplo do profeta Isaías. O profeta Isaías era um homem muito usado por Deus. Era um homem muito usado por Deus. Ele se colocava à disposição de Deus. Uma vez, quando Isaías era novinho, Deus falou assim: a quem enviarei? A quem pode ir por nós? Isaías disse: Senhor, envia-me, aqui eu quero ir. E ele era novinho. Isaías foi enviado por Deus e foi muito usado por Deus. Como todos os profetas foram perseguidos, foi perseguido. E no final da vida dele, a morte dele foi horrível. Ele foi cerrado ao meio. Amém, gente? Pegaram Isaías
e serrar ele ao meio. Amém, gente? Imagine só essa dor, né? Quando você está lá cortando a carne lá para poder fazer, picando a carne para fazer aquele estrogonofe lá, né? De repente fura o dedo, ou está descascando uma batata, de repente dói, não dói? Joga água assim, dói, aquela água gelada, né? Imagine a dor de uma pessoa sendo serrado ao meio. Amém, gente? Ele poderia falar, mas Senhor, eu sou teu profeta, eles têm que me respeitar, eu sou profeta enviado pelo Senhor. Mas não, continuou ali firme com Deus. Amém, gente? Outro profeta que teve uma morte feia, eu creio que todo mundo conhece, acho que até crianças também conhecem, João Batista. Lembra dele? João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. A Bíblia diz, a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Salvador. Quem é que clamava no deserto, pregando, preparando a vinda de Jesus aqui na terra? João Batista. João Batista era um homem muito usado por Deus, muito respeitado até hoje no meio de judaísmo. Amém, gente? E qual foi a morte de João Batista? Cortaram a cabeça, decapitaram João Batista, botaram numa bandeja a cabeça dele, como um troféu. Amém, gente? Como um troféu. Botaram a cabeça dele numa bandeja e levaram. Aí, ó. Olha o profeta aí, ó. Amém? Vamos dar um exemplo de um discípulo de Cristo. Um discípulo do Senhor. Estevão. A Bíblia relata sobre a morte de Estevão. Estevão, ele era usado por Deus. Estevão fazia vontade de Deus. Estevão andava com Deus. Amém, gente? E houve uma grande perseguição e pegaram Estevão e começaram a apedrejar Estevão. Começaram a apedrejar Estevão até a sua morte. Amém, gente? Até a sua morte. Para que não fique somente na minha palavra, abra sua Bíblia aí em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Amém? Capítulo 7. Versículo 58. Atos do Novo Testamento. Vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 7, versículo 58. Diz assim a palavra de Deus. E lançando afora da cidade, apedrejavam. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes pecado. Com estas palavras adormeceu. Amém, gente? Quer dizer, pegaram Estevão e começaram a apedrejar Estevão, tiraram a roupa de Estevão e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse Saulo? Saulo seria o futuro apóstolo também, que foi morto. Horrível. A morte dele foi horrível também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas Estevão era um discípulo que procurava agradar a Deus, procurava andar com Deus. Então ele foi apedrejado até a morte. E ali, mesmo morrendo, ele adorou ao Senhor e ainda pediu perdão pelo que aquelas pessoas estavam fazendo com ele. Quando ele disse lá no finalzinho: Senhor, não impute esse pecado, perdoa. Amém, gente? Então Estevão teve uma morte também horrível, apedrejado, né? Eu acho que todo mundo acha meio difícil, mas quem aqui, quando era criança, já levou uma pedrada? Uma bolada? Mas pedrada, eu acho que muita gente já levou. Eu já levei várias vezes pedrada de brincando com um colega, aquela brincadeira de um tacar pedra no outro. Machuca, sim ou não? Imagine sendo apedrejado. Não era pedrinha, não. Eram pedras grandes, arrebentando o corpo, arrebentando a cabeça. Amém, gente? Eu não sei se você já viu cenas no YouTube, assim, em Facebook, alguma coisa assim, que mostra cenas de violência. Tipo assim, um lixando o outro, a pessoa lixando um homem, lixando mulher. É horrível. Imagine Estevão, que ele passou. O que ele passou? Sendo apedrejado daquele jeito. Amém, gente? Agora vamos para o lado dos apóstolos. Os apóstolos também morreram de uma maneira horrível. Amém, gente? Vamos começar pelo mais velho. Quem era o mais velho? O apóstolo Pedro. Pedro, ele morreu há 35 anos depois de Cristo. Há 35 anos depois de Cristo, ele morreu numa cruz. Só que ele pediu para que virasse a cruz, porque ele não queria morrer como o mestre dele. Amém, gente? Não queria morrer como mestre. Outro apóstolo, André. André era irmão de Pedro. Ele morreu também numa cruz, só que em forma de X. Botaram a cruz em forma de X. Amém, gente? E quando morre na cruz, é como se estivesse mostrando também um troféu. Olha, isso aqui morreu por causa disso. Isso aqui está morto aqui, é para vocês passarem, olhar e ver e não fazer de novo. Mas o que eles estavam fazendo? Pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Jesus. Fazendo a vontade de Jesus. Fazendo a obra do Senhor. Amém, gente? Filipe, o apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe, ele foi morto, enforcado e depois também apedrejado ele.
Amém, gente? É como se fosse aquele tiro de misericórdia, né? Se não morrer afogado, pelo menos apedrejado vai morrer. Amém, gente? Bartolomeu, ele foi esfolado, tá entendendo? Ele foi esfolado e colocaram ele na cruz de cabeça para baixo. Amém, gente? Imagine se você um dia, se você estivesse no lugar dele, dos apóstolos. Ah, bispo, mas eu sou mulher. Mas imagine se você estivesse no lugar dos apóstolos. O sofrimento que você ia passar. Amém, gente? Imagine as lutas que você ia enfrentar. Mateus, o apóstolo Mateus, ele foi morto a fio de uma espada. Enfiaram uma espada nele. Amém, gente? Enfiaram uma espada em Mateus. Tomé, lembra de Tomé? Tomé é aquele que quis ver para crer, né? Quando falaram, ressuscitou Jesus ressuscitou. E ele disse, só acredito se eu tocar na mão, para sentir a ferida, tocar ao lado dele. Amém, gente? Tomé, ele foi morto a flechada. Enquanto ele estava orando, enfiaram a flecha nele. Amém, gente? Enquanto ele estava orando, estava ali ligado com Deus, assim, é quando a gente fecha os olhos e ora, é você e Deus. Ele estava ali ligado com Deus, de repente sentiu uma flechada em cima dele. Amém, gente? Assim foi a morte de Tomé. Simão também, a morte de Simão foi igual de Isaías. Foi como? Alguém lembra que quando eu falei como Isaías morreu? Foi cerrado ao meio. Amém, gente? Também foi cerrado ao meio. Imagine só, você ali preso e as pessoas ali serrando e aquela serra rasgando a sua pele, rasgando ali o tecido do corpo, rasgando toda a parte do corpo, quebrando ossos, rasgando bicho, para. Isso é que ele passou. E depois de tudo, um lado do corpo caiu para um lado e o outro lado caiu para o outro. Amém, gente? Assim foi a morte de Simão, igual de Isaías. Amém, gente? Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado. Foi, arrancar a cabeça dele. Amém, gente? Tiago, filho de Orfeu, ele foi crucificado lá no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. Amém, gente? Ele foi crucificado lá no Egito. Amém? Judas, Judas não é o Judas Iscariote, não. Amém, gente? Judas, ele foi linchado com golpe de pau, pedra e machado. Amém, gente? Mas, bispo, por que o senhor está falando todas essas mortes? Já passou. Isso tem como exemplo a vida de um cristão.
O cristão, ele é considerado filho de Deus. O cristão que anda na vontade de Deus vai passar por lutas. Naquela época era difícil. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, não tem esse tipo de perseguição de matar cristão. Está entendendo? Agora tem outros países que tem essa perseguição de matar cristão, fuzilar. Amém, gente? Fuzilar cristão. Vamos para o apóstolo Matias. Matias, ele ficou no lugar de Judas Iscariote. Judas Iscariote foi o que traiu Jesus. Depois que ele traiu Jesus, ele foi, se enforcou. Mas ficou um apóstolo no lugar de Judas, que era Matias. Matias, ele também foi, decapitado. Amém, gente? Ele foi decapitado. Amém? Outro apóstolo também que foi muito usado por Deus, que antes perseguiu os cristãos. Alguém sabe quem é esse apóstolo? Foi muito usado por Deus, mas antes de ter um encontro com Jesus, ele perseguiu os cristãos para prender, matar. Era Paulo. Antes de ser Paulo, se chamava Saulo. Lembra que no início lemos sobre a morte de Estevão? E no versículo ali falava que as pessoas pegaram a roupa de Estevão e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era um perseguidor de cristão. E Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. E ele passou a se chamar Paulo. Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo. Ele foi muito usado por Deus no início, foi com muita dificuldade. No início foi com muita dificuldade, porque até mesmo os apóstolos ficavam desconfiados dele. Por quê? Porque ele perseguiu o cristão, e eles pensavam assim: poxa, será que isso aí não é uma armadilha para poder prender a gente? Ele está se disfarçando como um novo convertido. Então ele teve as lutas, as dificuldades. Amém, gente? E o fim de Paulo foi o quê? Cortar a cabeça dele. Botar a cabeça dele e foi o corpo para um lado, a cabeça para o outro. Amém, gente? Então, a vida de um cristão é difícil. É difícil. Mas, bispo, isso tudo vai acontecer comigo? Eu não estou falando que isso vai acontecer contigo. Isso aí foi exemplo do que os apóstolos, do que os profetas, do que os discípulos passaram. Mas a tua luta é diferente. A tua luta são os seus problemas do dia a dia. A sua luta pode ser que você esteja passando por uma perseguição, a pessoa falando mal de você, levantando falso testemunho, caluniando você, dizendo que você não presta, que você é um falso crente, que você é uma falsa crente. Está entendendo? As suas lutas podem ser as enfermidades que talvez você está passando e não consegue receber a cura. Talvez as suas lutas sejam os problemas da sua casa. Talvez
Talvez pelo fato de você ser cristão, te chamam de falso crente, ainda fala assim, aí ó, antes de ir para a igreja, aprontou, fez isso, matou, se prostituiu, roubou, agora está dando uma de crente. Talvez as pessoas falam isso de você, mas só que como Paulo, quando ele se converteu ao Senhor, teve uma mudança de vida, você também que se converteu a Deus, teve uma mudança de vida. Amém, gente? Por isso que há perseguição. Amém, gente? Se você é uma pessoa que é crente e você está vivendo uma vida tranquila, não está passando por nada, se preocupa, porque de repente a tua comunhão com Deus não está assim legal. Porque quando a pessoa ela tem comunhão com Deus, ela busca Deus, com certeza as perseguições vai vir. Jesus mesmo disse, no mundo passaste por aflições, tende bom ânimo que eu venci o mundo. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas perseguições, as dificuldades que você está passando, mas Deus, Ele está vendo, Ele está vendo. Amém, gente? Ele está vendo e Ele está cuidando de você. Por mais que você pense assim, poxa, está acontecendo um monte de coisa na minha vida, o que eu vou fazer? O que eu vou... Confia. O que Jesus disse? Tenha paz em mim. Amém, gente? Tenha paz em mim. Tenha paz em mim. Jesus disse isso. No mundo passaste aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Ter bom ânimo é o que? É confiar, acreditar que Deus é contigo, que Deus é com você. Amém, gente? Talvez você pense assim, bispo, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso nem saber, mas o mais importante aqui lá de cima, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sabe, conhece a sua vida, porque o nosso Deus é o Deus onipresente, está presente na sua vida todos os dias, e Ele é poderoso, porque o nosso Deus é o Deus onipotente. Ele é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para te ajudar. Amém, gente? Mas bispo, o que eu devo fazer? Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar sua vida ao Senhor. Entregar sua vida ao Senhor, buscar Ele. A palavra de Deus diz buscar enquanto se pode achar, buscar a presença de Deus, procurar andar com Deus, procurar fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém, gente? Se você não tem compromisso com Deus, Deus também não é obrigado, mas Ele ajuda por misericórdia. Amém, gente? Então, vamos ficar firmes, vamos buscar a Deus. Eu sei que as lutas são tantas, eu sei que talvez os seus problemas te façam chorar quando você vai dormir. Amém, gente? Às vezes a pessoa, quando vai dormir, bota a cabeça no travesseiro para poder dormir. Ao invés de dormir, ela chora a noite toda por causa dos problemas. Deus está vendo tudo isso, e Ele é o único que pode te ajudar. Basta você perseverar, confiar em Deus. Amém, gente? Para terminar aqui, abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, é o último livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 20. A
Acharam todos? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É o último livro da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci. Assim também como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amém, gente? Palavra de Jesus Cristo. Amém, gente? Palavra do Senhor. Deus usou o apóstolo João para escrever esse livro de Apocalipse. Bispo, e a morte de João? Faltou João. João. Tiago, já falei. Vamos aqui no João. João, ele morreu. O único que morreu sem danos. Assim, decapitado, esfolado. Está entendendo? O único que morreu com a sua morte foi morte natural. Foi morte natural. Amém, gente? Mas ele foi preso. Levaram ele para uma ilha, uma prisão, e ele ficou preso. Mas naquele lugar não era só para ficar deitado numa cela esperando a vida passar, não. Era um preso, mas também trabalhava. No dia a dia, sol quente, chuva, trabalhava. Amém, gente? Então, João, ele morreu aos 94 anos depois, 94 anos depois de Cristo. Amém, gente? Foi 94 anos depois de Cristo. E Tiago, ele foi, decapitado. Amém, gente? Ele foi decapitado. Mas voltando aqui na qual a gente lemos aqui, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei ao trono com meu Pai. Amém, gente? No início lemos o quê? No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui Jesus diz o quê? Assim como eu venci. Amém, gente? Assim como eu venci, eu sentei no trono com meu Pai. Ao vencedor também sentará no meu trono, junto comigo. Amém, gente? Então, é isso. Persevera. As lutas estão vindo, a dificuldade está vindo, o sofrimento tem. Às vezes pessoas te fazem chorar, mas persevera, confia, acredita, porque a Bíblia diz ao vencedor. E a palavra de Deus diz que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedor, porque Jesus venceu o mundo. Venceu o mundo. Amém, gente? Então vamos perseverar, vamos buscar a Deus, vamos nos fortalecer. A pessoa tem que se fortalecer espiritualmente.
ela tem que ter o Espírito Santo na sua vida, ela tem que buscar Deus, o Espírito de Deus na sua vida. Amém, gente? Você vai ver como é que a sua vida espiritual você vai ter intimidade com Deus. Os apóstolos, os discípulos, os profetas tiveram intimidade com Deus. Amém, gente? E a intimidade com Deus é algo tão bom, tão maravilhoso. Amém, gente? É algo que você vai ficar sentindo toda hora. Vamos buscar a Deus? Vamos buscar a presença de Deus agora? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai. Meu Deus, no nome do